Bom, né, primeiramente, boa noite a todos. Né? Como vocês estão? Passaram aí a semana? Prontos para a nossa última aula da semana? Espero que sim. Né? Vamos lá. Nessa aula de hoje, né, a gente vai comentar com você as outras alterações que são possíveis aí dentro do nível de consciência. Né? A gente já comentou das alterações quantitativas. Né? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações qualitativas, né, dentro do nível de consciência. Tá? Eu vou trazer também algumas outras patologias, né, fora aí do nível tanto quantitativo quanto qualitativo, né, mais duas aí curiosidades, né, caso vocês queiram aí pesquisar mais, né, a gente vai no final da aula, né, no finalzinho da aula a gente traz aí mais algumas curiosidades que eu trouxe aqui para vocês. Tá certo? No mais, né, espero que tenha ajudado vocês aí, né, com essas 3 aulas, né, essa nossa terceira aula sobre a consciência, né, esse tópico dessa aula. Que vocês tenham aí entendido o processo, né, da consciência, né, e o que essas alterações desse nível de consciência pode aí acarretar nos outros, né, nas outras funções aí executivas, certo? Sem mais delongas aí, né? Antes de darmos início, né? Meu nome, para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus, né? Sou psicólogo. Estou gravando esses vídeos aí no intuito de mostrar a vocês, né? Como é que a psicopatologia trabalha, né? E também, né? Um pouquinho da terapia cognitivo comportamental, como é que essa linha teórica ela funciona, né? E como a própria terapia cognitivo comportamental ela pode ajudar os pacientes aí com alguns transtornos que a gente vai trabalhar aí ao longo dessas aulas, né, da semana. Sem mais delongas, né? Mas antes de darmos início às nossas aulas, né, gostaria de informar vocês, né, que já foram gravados outros vídeos, né, que é uma sugestão aí que eu trago para vocês, que vocês assistem aí os vídeos anteriores. Né? São vídeos também muito importantes, né, e imprescindíveis aí para o seu entendimento, né, e sugiro que vocês assistam antes de vocês assistirem esse vídeo de hoje, certo? Qualquer dúvida, né, qualquer sugestão, qualquer problema, no fim das aulas, né, de todas as aulas, eu estou lá disponibilizando meu e-mail. Né? Pode usar esse e-mail, né, para tirar dúvidas, né, para manter aí o contato aí comigo, certo? Mas sem mais delongas, né, iniciaremos as nossas aulas de hoje, né, após a nossa vinheta. Mas bem, quando a gente diz alterações qualitativas da consciência, né, eu quero dizer que temos 2 níveis, temos minto. São 5, né, alterações, possíveis alterações aí. Quando a gente pensa nas alterações qualitativas, que são, né, os estados crepusculares. O segundo estado é a dissociação aí da consciência, a transe, né, e o estado hipnótico. Antes de falarmos mais detalhadamente, né, dessas alterações e o que essas alterações significam dentro aí do campo da consciência, né, além aí, né, dos diversos estados aí de redução global, né, que a gente vai comentar nessa aula de hoje, né, do nível de consciência. A observação psicopatológica registra uma série de estados alternados, né, da consciência, nos quais se tem mudança parcial ou focal no campo da consciência. Uma parte do campo
da consciência está preservada, normal, e a outra alterada. De modo geral, há quase sempre, nessas alterações, que a gente chama de alterações qualitativas, algum grau de rebaixamento, mesmo que mínimo, do nível aí de consciência, né? Encontrado, né? Desse nível aí de consciência. Trata-se, né, de uma área muito controversa, né, da semiologia aí, psiquiátrica e psicopatológica. Né? Os neurologistas tendem a denominar tais alterações de distúrbios vocais ou de conteúdo da consciência, enquanto os psiquiatras as definem como alterações qualitativas da consciência. E fique à vontade aí para determinar, né, o que mais vocês conhecem como denominação verdadeira, denominação mais que mais parece com você, né, que mais faz com que vocês entendam aí as possíveis transtornos, possíveis alterações aí do nível aí de consciência. Tem-se, então, as seguintes alterações qualitativas da consciência. Já citou, né? O primeiro que a gente vai conversar são os estados crepusculares. O que isso quer dizer? Dentro desses estados crepusculares, eles consistem em um estado patológico, tá, transitório, no qual há uma obnubilação leve da consciência, mais ou menos perceptível, e acompanhada de relativa conservação da atividade motora coordenada. Nos estados crepusculares, há, portanto, estreitamento transitório do campo de consciência e é o funilamento da consciência, que se restringe a um círculo de ideias, sentimentos ou representações de importância de particular para o sujeito acometido, com a conservação de uma atividade psicomotora geral, global, mais ou menos coordenada, permitindo a ocorrência dos chamados autos automáticos. O estado crepuscular caracteriza-se por surgir e desaparecer de forma abrupta, né, e ter duração variável, de poucos minutos a horas a algumas semanas. Durante esse estado, que ocorre? Tá? Ocorre uma certa frequência, atos explosivos violentos e episódios de descontrole emocional, podendo haver implicações legais de interesse à psicologia, né, e à psiquiatria forense. Geralmente, né, ocorre amnésia lacunar, né, para o episódio inteiro, né, podendo aí o indivíduo a se lembrar de alguns fragmentos isolados. Os estados crepusculares foram descritos classicamente como associados à epilepsia, por exemplo, né, que é relacionados à atuação da consciência após uma crise, né, onde dentro da epilepsia, né, você tem uma crise convulsiva e o paciente não lembra do momento em si. Tá? Mas também podem ocorrer intoxicações por álcool, né, outras substâncias, pois após algum traumatismo crânioencefálico ou em quadros dissociativos histéricos aí, agudos e eventualmente, né, após choques emocionais intensos. O nosso segunda alteração qualitativa da consciência, que é uma alteração um pouquinho mais grave do que os estados crepusculares, né? Ele quer dizer, né, que é o estado patológico transitório semelhante ao estado crepuscular, caracterizado por uma atividade psicomotora coordenada, né, a qual, entretanto, permanece estranha à personalidade do sujeito acometido e não se integra a ela. Com certa frequência, alguns autores utilizam os termos segundo estado segundo, e estado crepuscular de uma forma
indistinta ou intercambiável. Em geral, atribui-se ao estado segundo uma natureza mais psicogênica, sendo produzido por fatores emocionais, por exemplo, choques emocionais intensos. Né? Já o estado crepuscular são conferidas causas mais frequentemente orgânicas, né? Confusão pós-exial, intoxicações, traumatismo crânioencefálico, entre outras causas que podem causar aí a alteração aí, qualitativa dos estados crepusculares. Os atos acometidos durante o estado segundo são geralmente incongruentes e extravagantes, em contradição com a educação, as opiniões ou a conduta habitual do sujeito acometido, mas quase nunca são realmente graves ou perigosos, como no caso dos estados crepusculares. Né? No ponto de vista do mecanismo produtor da alteração, o estado segundo se aproxima mais da dissociação da consciência do que do estado aí mais crepuscular. A nossa terceira nível aí, não nível, mas de alteração qualitativa aí da consciência seria a dissociação aí da consciência. O que isso quer dizer? Tá? Tal expressão designa a fragmentação ou a divisão do campo da consciência, ocorrendo perda da unidade psíquica comum do ser humano. O termo dissociação pode cobrir não apenas a consciência, como também a memória, a percepção, a identidade e o controle motor. Então já vem conversando, né, nessas aulas de hoje, que é como se não tem consciência, tem alguma alteração desse tanto do nível, tanto da qualidade do nível de atenção, né, a gente tem aí outros prejuízos, né, em outras funções executivas. A dissociação da consciência ocorre, né, com mais frequência nos quadros anteriormente classificados histéricos, que é crise histérica do tipo dissociativo. Nessas situações, observa-se a dissociação da consciência em um estado semelhante ao sonho, ganhando um caráter de estado onírico, né? Em geral, desencadeada por acontecimentos psicologicamente significativos, conscientes ou inconscientes, que produzem grande ansiedade para o sujeito. Essas crises duram em minutos a horas, raramente permanecendo aí por dias. Alguns pacientes têm crises, né, ou estados dissociativos agudos que se iniciam com uma queda ao chão, abalos musculares e movimentação do corpo, semelhante a uma crise convulsiva, né, por exemplo, da epilepsia. Nesses casos, designa-se tal crise como uma crise pseudoepilética, né, em relação à crise epilética verdadeira. A própria dissociação da consciência ela pode ocorrer também em quadros de ansiedade intensa, independentemente de se tratar de paciente com personalidade histrônica ou traços histéricos, sendo a dissociação, então, vista como uma estratégia defensiva inconsciente, sem a deliberação voluntária do cliente. Para lidar com a ansiedade muito intensa, né, o indivíduo desliga da realidade para parar de sofrer. Quadros dissociativos são também frequentes em pessoas com diagnóstico de transtorno da personalidade de borderline. Nosso próximo alteração, né, qualitativa da consciência seria a transe, né, que é um estado de alteração qualitativa da consciência que se assemelha a sonhar acordado, definindo disso, porém, pela presença em geral da atividade motora automática e estereotipada, acompanhada de suspensão parcial dos movimentos voluntários. O estado de transe ocorre, sobretudo, em contextos religiosos e culturais, o próprio espiritismo, Kardec, existem religiões afro-brasileiras, entre outros, né? Também o próprio aí,
a psicanálise de Freud, onde ele trabalhava aí a transe, né, e a hipnose aí. A gente também vai conversar na próxima alteração. O transe dito estático, né, pode ser induzido por treinamento místico religioso, ocorrendo aí geralmente a sensação de fusão do eu com o universo. Não se deve confundir o transe religioso, culturalmente contextualizado e sancionado, com o chamado transe histérico, que é o estado dissociativo da consciência, relacionado aí, frequentemente a conflitos interpessoais e alterações psicopatológicas. Os estados aí de transe e possessão culturalmente contextualizados e sancionados são fenômenos muito difundidos nas vias culturais em todo o mundo, visto na atualidade como um recurso religioso e sociocultural que permite às pessoas, sobretudo às mulheres, lidar com as dificuldades da vida por meio de estratégias religiosas socialmente aí, legitimadas. E, por fim, né, o nosso último nível aí de alteração qualitativa, né, da consciência, a gente traz aí o estado hipnótico. O que esse estado significa? Né? É um estado de consciência reduzida e estreitada e atenção concentrada que pode ser induzido por uma pessoa, o hipnotizador. Trata-se de um estado de consciência semelhante ao transe, no qual a questionabilidade do indivíduo está aumentada e a sua atenção concentrada no hipnotizador. Nesse estado, podem ser lembradas cenas e fatos esquecidos e podem ser induzidos fenômenos como anestesia, parestesia, rigidez muscular, alterações vasomotoras. Não há nada de místico ou paranormal na hipnose. É apenas uma técnica refinada da consideração da atenção de alteração aí, induzida ao estado de consciência. Outras alterações que eu trago para você aí, em relação ao nível aí de alteração qualitativa da consciência, seria a perplexidade aí, patológica e a experiência aí de quase morte. Dentro da perplexidade patológica, na experiência mental dessa perplexidade é difusa e intensa diante do ambiente, relatada por alguns psicopatólogos, né? Com frequência observada em pacientes com quadros psicopatológicos agudos e graves, sobretudo em fases agudas aí das psicoses. É discutível se o sintoma de perplexidade patológica deve ser apresentado nessa aula, né? De consciência, ou se ficaria melhor nos capítulos aí de vivência do tempo, do espaço ou no de afetividade. A perplexidade no contexto aí, psicopatológico, ela é definida, né, como uma perda da sensação de naturalidade na experiência comum e óbvia do dia a dia. Perda de uma certa autoevidência do ambiente e seus objetos. Na experiência comum, normal, sento-me no sofá, por exemplo, em minha casa, olho a mesa, os quadros, as janelas, tudo é natural, né? De uma realidade autoevidente. Na perplexidade, como experiência psicopatológica, a pessoa sente uma estranheza inquietante, uma sensação de incapacidade de captar o significado comum das coisas, pessoas e acontecimentos. O psicopatólogo alemão Gustav, né, por sua vez, define a perplexidade, uma experiência psicopatológica, como a consciência opressiva que o indivíduo sente relacionado à sua incapacidade para perceber e compreender sua situação, sua experiência presente, interna e externa. Tal consciência de estranhamento é difícil, mesmo que se
comunicada pela pessoa acometida. Notamos ao examinar o paciente com perplexidade patológica, né, sua atitude de estranhar o ambiente de forma radical. O olhar e a face perplexa com certa angústia e incerteza transmite para nós essa experiência de não captar com naturalidade o ambiente. A perplexidade psicopatológica é experimentada geralmente, né, em quadros psicóticos mudos, sobretudo nos primeiros dias do episódio, podendo ocorrer em quadros psicóticos esquizofrênicos ou em transtornos do humor, depressão ou a mania, com sintomas psicóticos. Nas psicoses breves, são quadros psicóticos mais reativos e agudos, também se observa com considerável frequência a tal experiência de perplexidade como uma experiência psicopatológica. E aí vem a curiosidade que eu ia trazer para vocês, né, de experiência de cosmótica, que é uma... eu vou trazer aí um geólogo suíço que sofreu nessa experiência de morte. Ele traz aí a experiência que ele teve. Tá? Mas antes eu vou dizer o que é essa experiência pós-morte, né? Que é um estado especial de consciência que é verificado em situações críticas de ameaça grave aí à vida, com a parada cardíaca, hipóxia grave, isquemias, acidente automobilístico grave, afogamento, né, quedas com trauma crânioencefálico, né, entre outras situações, quando alguns sobreviventes afirmam ter vivenciado as chamadas experiências de quase morte. São experiências muito rápidas, de segundos a minutos, em que um estado de consciência particular é vivenciado, né, e registrado por essas pessoas. Né? E eu trago a experiência do geólogo suíço Albert, né, que teve uma marcante experiência de quase morte, ao sofrer uma grave queda quando escalava nos Alpes suíços, em 1872. Ele passou, então, a coletar relatos de experiências semelhantes às que descreveu no Clube Alpino Suíço, em 1892. Em seu relato, afirmou a sensação de paz e tranquilidade imensa e deslocamento muito rápido ao longo de um túnel escuro, que ao fim tinha uma luz, né, particularmente brilhante. Disse ainda que tal viagem se acompanhará da passagem rapidíssima de um retrospecto da vida e da sensação de presença de um espírito, né, pleno de amor. Estudos de revisão têm mostrado que as características mais frequentes desses estados de experiência de quase morte são frequentes em 55 casos revisados a partir da literatura científica internacional. Que é a sensação de paz, 87%, de estar fora do próprio corpo, 80%, de estar rodeado de uma luz intensa, 78%, de estar em outro mundo, 75%, nas sensações de união cósmica, 69%, e de ter atingindo um ponto de não retorno, 67%, de alegria intensa, 64%, de compreensão imediata, 60%, e de contato aí com uma entidade mística, 55%. Né? Experiências de quase morte parecem, né, ocorrer em muitas culturas com variações nos seus conteúdos. Nos Estados Unidos, por exemplo, aparentemente ocorre de 6 a 12% das pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca. Na Europa, 6% de uma amostra de 14 mil pessoas da população em geral relatou ter experienciado essa experiência de quase morte. Né? Em um estudo recente, né, Nilson e colaboradores buscaram demonstrar que a experiência de quase morte seria a consequência de uma invasão maciça de atividade cerebral. Do tipo do sono lá, onde a gente comentou lá do sono REM, né? Nas pessoas enquanto passavam por tais experiências. Entretanto, há também conscientes hipnoses socioculturais históricas para tal experiência. Assim encerra, né, a nossa aula de hoje. Encerramos esse capítulo, né, sobre a consciência. Né? Na próximo capítulo a gente vai falar de uma nossa próxima função executiva, que seria aí a atenção, né, onde é a segunda
prateleira aí da uma pirâmide, né? Onde a consciência, né, é a base e logo após essa base você tem aí a atenção, que é a segunda função executiva mais importante aí de ser trabalhada, certo? Aí tá meu e-mail, né? Como já falado aí na introdução desse vídeo. No mais, espero que vocês tenham entendido, né, sobre a consciência em si, algumas alterações que podem acontecer tanto do nível quantitativo quanto no nível qualitativo, né, e algumas outras transtornos, alterações, na verdade, né, alterações que a gente já conversou, né, nessa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês no entendimento desse capítulo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos aí na próxima semana, na próxima aula, a gente começa a falar sobre a atenção. Tá certo? Uma excelente semana, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Fui!